Esta imagem pertence a uma professora que voltava para a casa do trabalho dirigindo assim o seu veículo. Ao passar por uma praça, ela notou algo estranho. Ela viu algo se apoiando em algumas barras de ferro que existiam por ali. Percebeu que parecia muito uma pessoa, mas conforme ela ia se aproximando, ela percebia que não tinha um formato humano, e sim um formato de vulto. Logo, ela pegou o seu celular para fotografar aquela cena. E aquele espectro humano que ali estava parecia olhar diretamente para o veículo da professora, como mostra a imagem. Ela não conseguiu distinguir se se tratava de um homem ou de uma mulher. Fato que ela conseguiu distinguir que se tratava de algo sobrenatural. Mas acredite, essa professora não foi exclusiva nesse assunto de fotografar o sobrenatural. Como já mostramos aqui anteriormente, existem diversas fotografias onde o sobrenatural saiu junto com as pessoas nelas. E hoje vamos ver apenas mais um episódio dessa nossa saga, que garantirmos que não será o último, pois por aí existem milhares de fotografias com fantasmas. Temos aqui uma fotografia de um bar. Nesse bar existia uma câmera que filmava e também batia algumas fotografias. Inclusive nas filmagens que a câmera fazia naquele momento não saía nada, mas foi só entrar no modo de bater fotografias que logo apareceria algo que não devia estar dentro daquele bar. O bar já estava fechado e havia sido averiguado por todos que ali trabalhavam. E não tinha ninguém no exato momento em que eles saíram dali. Mas foi só analisar a imagem com um pouquinho de atenção que o dono do bar logo reconheceria. Aquilo era a sua falecida esposa. Sempre que o bar já havia fechado, ela sempre voltava lá para dar uma última ajeitada nas coisas. Sendo assim, ela andava sozinha pelo bar, vazio. E tudo batia muito bem, pois o bar já estava vazio e a única pessoa que sempre voltava lá, quando ele já estava fechado, era sua falecida esposa. Pelo jeito, ela ainda não perdeu esse seu hábito. Um homem havia perdido a sua esposa. Após alguns meses do falecimento da mulher, ele vivia escutando pela casa as palavras "Eu te amo", só que não conseguia ver ninguém que estava falando aquelas palavras. Outra coisa que o homem sempre ouvia era "Eu estou aqui". Um dia aquele homem ficou cabreiro com tudo isso. E assim que começou a ouvir essas palavras, ele então decidiu que iria pegar o seu celular para tentar fazer algumas filmagens, pois ele já tinha escutado em algum lugar que o sobrenatural sempre sai em filmagens. Na gravação do vídeo que o homem começou a fazer, nada apareceria. Mas aquela voz continuava ali. Assim que o homem chegou próximo à porta do quarto do casal, ele bateu uma fotografia e, sem querer, já que sua intenção era fazer vídeos, e não precisou de mais que uma fotografia para que sua falecida esposa saía bem em frente à porta do quarto do casal. O homem amava muito a sua falecida esposa, mas com essa fotografia, ele saiu daquela casa, definitivamente, pois ficou assustado com aquela cena. A intenção desse homem era apenas fotografar uma casa nova que havia comprado recentemente. Ele fotografou todos os cômodos daquela casa, inclusive a parte de fora, onde ficava o quintal da casa. Antes de comprar aquela casa, ele ouviu umas histórias de que o antigo dono, que era um senhor de idade,
Mesmo após sua morte, era sempre visto por algumas pessoas caminhando tranquilamente por ali. É claro que o homem não acreditou muito nessas histórias e não levou muito a sério esse papo de que o falecido antigo dono da casa caminhava por ela. Mas foi exatamente nessa foto do quintal que ele veio a saber que todo esse papo de que o antigo morador falecido ainda vivia naquela casa era verdadeiro. Ele saiu naquela foto. Geralmente em apresentações teatrais, diversas câmeras, principalmente de celulares, são apontadas para os atores no palco. O que aconteceu nessa peça não foi diferente. Enquanto os atores atuavam em cima do palco, o público registrava aquele momento como recordações em seus aparelhos. Mas em somente um aparelho, somente em uma fotografia, sairia bem ao lado da iluminação do palco, próximo ao teto, uma figura que parecia estar acompanhando de pertinho aquela peça. Bom, nem os atores, nem o público conseguiam ver aquela figura pessoalmente ali. E outro fato é, por que essa figura saiu somente em um aparelho de uma pessoa, sendo assim, em uma fotografia? Até hoje ninguém soube explicar o que é ou quem seria aquela figura que apareceu naquela imagem. O fato é que ela não deveria estar ali, naquele momento. Mesmo assim, a imagem veio a revelar que ela estava. Os amigos decidiram passar um fim de semana junto. Sendo assim, alugaram uma casa onde tinha piscina. E nessa casa também tinham áreas de lazeres e diversões. E esse foi o grande motivo desses amigos terem alugado essa casa. E foi numa fotografia batida por um dos amigos. Enquanto eles estavam juntos do lado de fora da casa, eles comiam, bebiam, cantavam e se divertiam ali. Mas algo parecia estar observando aqueles amigos do lado de dentro da casa, através da janela. E acredite, aquilo não fazia parte do grupo dos amigos, que afirmaram que não tinha ninguém na casa e que todas as pessoas que ali estavam faziam parte do grupo dos amigos. Mas uma história muito antiga daquela casa disse que uma pessoa que morava ali em épocas muito antigas havia tirado sua própria vida, se jogando assim daquela janela, e que após sua morte vivia vagando dentro daquela casa, principalmente na janela. Os amigos não acreditaram nessa história, mas passaram a acreditar após verem essa fotografia, pois tiveram certeza que era aquela pessoa. Ali estavam os dois irmãos, esses que estão nessa fotografia, e também o tio da criança que fotografou os dois irmãos, que escolheram uma árvore em específico para fazer aquela fotografia. Até aí tudo normal. O grande problema é que atrás do menino, que segurava uma bola, algo veio sair na foto junto com ele, que quase ia passando sem ser notado por ninguém. Não fosse o tio das crianças dar um zoom, e mesmo com uma imagem muito embaçada, ele conseguiu ver um rosto logo atrás do menino. Fato curioso que ali só estavam os três, não havia mais ninguém com eles ali. Não é preciso dizer que após essa fotografia ninguém nunca mais voltou lá, não é verdade? E essa fotografia foi feita por uma mãe que viu seu filho brincando com uma espécie de velotrol. Segundo a mãe, o filho brincava, mas também olhava fixamente para a frente. Isso chamou a atenção daquela mãe que acabou fazendo aquela fotografia. Aquela mãe não havia percebido nada em primeiro momento naquela fotografia, mas foi quando ela mostrou para o pai da criança e explicou que o menino olhava fixamente para a frente, que ele viu que havia uma figura olhando fixamente para aquele menino, bem atrás de uma moita que ficava logo à frente.
A mãe disse que não havia ninguém atrás daquela moita e que se tivesse alguém ali ela conseguiria enxergar facilmente, já que até através da foto a gente consegue ver que qualquer pessoa se tornaria facilmente visível ali. Após isso, a mãe não deixou o menino mais brincar lá fora. A família acabou arrumando 2 cachorros grandes, que latiam a noite toda, sempre olhando em direção àquela mata. E quando o pai saía para ver para quem aqueles cachorros estavam latindo, todas as vezes não havia ninguém ali, fazendo com que ele acreditasse que o que apareceu naquela foto era algo sobrenatural e que vive por ali até hoje. Em breve nós voltaremos com mais um episódio como esse, pois muitas fotografias ainda precisam serem analisadas. Inclusive, algum dia, a sua poderá aparecer por aqui.